É isso. 10 de dezembro de 2025. Quarto ano, dia 290, desde o início da invasão total. Bem-vindos ao relatório diário da situação. O relatório de hoje destaca protestos em Kursk, mostrando a crescente pressão política interna na Rússia. Investidas russas em Siversk e mudanças no comando ucraniano alteram a situação na linha de frente. A expansão contínua do centro de drones russo em Donetsk. E também, como a frota sombra no Mar Negro continua sendo dizimada, vamos dar uma olhada no relatório. Na região russa de Kursk, houve novamente protestos públicos. Moradores russos das regiões de fronteira estão exigindo os pagamentos de indenização prometidos pelo presidente Putin. Eles estão se referindo a cerca de $1.000 americanos. Isso é o que eu lembrava, por pessoa. Um assessor do governador regional declarou que a população deveria ter defendido suas casas por conta própria. O que acontece lá é uma piada, ainda mais porque os russos permitiram a evacuação deles. Quando os ucranianos cruzaram a fronteira, os soldados russos saquearam os apartamentos. Principalmente os de Armad saquearam os apartamentos dos cidadãos, até mesmo em vilarejos onde os ucranianos nem sequer colocaram os pés. E então, Putin promete a eles uma indenização por terem passado por tanta coisa aqui e, claro, por terem perdido muitos bens. Principalmente por causa dos próprios soldados, o que nesse contexto, obviamente, não foi admitido de forma alguma. Tudo isso porque os russos não conseguiram defender bem a fronteira. Logicamente, esse pagamento nunca aconteceu. E o que se faz então? Claro, colocar a culpa nos moradores, não é? É realmente ridículo, mas eu também não podia esperar outra coisa. Além disso, uma mulher de Kursk, que havia feito uma reclamação semelhante a Putin, também foi detida. Soldados de Assaf filmaram prisioneiros de guerra russos. O russo pergunta sobre o destino deles em breve, ou seja, se foram capturados ou se agora serão executados. Quando os ucranianos responderam que eles foram capturados, ele bateu as mãos. É preciso entender o medo. Os russos são informados de que os ucranianos iriam atirar neles, e assim por diante. Às vezes, partem do princípio de que não escaparão como prisioneiros de guerra. Por outro lado, foram os russos que invadiram a Ucrânia. Eles podem presumir que suas chances serão menores se forem capturados. Porque as atrocidades que eles cometeram lá na Ucrânia, em todos os lugares por onde passaram e até divulgaram publicamente, obviamente não melhoram o clima. Exemplo da Segunda Guerra Mundial. O Terceiro Reich invadiu em todas as direções. Houve um ponto de virada em que passaram a defender não só o norte, mas também o próprio solo. A maioria dos crimes contra os alemães locais foi cometida pelos exércitos dos países que o Terceiro Reich havia invadido. Eles também tinham uma mentalidade bem diferente da dos Estados Unidos, canadenses ou unidades das colônias britânicas, pois os alemães já haviam passado e destruído muito. Ao contrário dos exércitos que só conheciam a guerra de ouvir falar antes de se tornarem participantes ativos. É assim lá agora também. Portanto, é absolutamente compreensível, do ponto de vista psicológico, que alguém invada um lugar, destrua cidades, infraestrutura e famílias, e depois tenha medo de sofrer desejos de vingança. Outra coisa no vídeo também é interessante. Como podemos ver cada vez mais, os soldados russos parecem estar cada vez melhor equipados há alguns meses. Este aqui tem um capacete de verdade, não uma tigela de alumínio encomendada por oficial russo corrupto. O exército deles está mudando. Como verifico até 400 fontes diárias, assisto muitos vídeos também. Diria que, em média, os russos começam agora a resolver problemas de equipamento, especialmente uniformes. Por outro lado, o abastecimento dos soldados ainda parece ser ruim. Quando já estão ajoelhados na lama, bebendo de poças, pois a logística russa não abastece. Da mesma forma, parece que muitos soldados russos da Brigada de Inválidos estão novamente nos campos de batalha, como pode ser claramente visto aqui. Mesmo assim, os russos estão conquistando território, avançando ainda mais em Siversk. Os ucranianos, claramente, não estão no controle da situação. Como mencionei há 2 dias, após os russos tomarem o bairro leste, os combates no centro ficaram ainda mais intensos. Os russos controlam o acesso sul à cidade e tudo até o rio Bakhmutovka. Na ponte do mapa de situação, também ocorreu ataque de drones a soldados russos. Eles já alcançaram a ponte uma vez, mas a defesa aqui é feita principalmente com drones.
No ponto do Alfinete Verde, russos lançaram bombas planadoras novamente. Por isso, ainda se espera a presença ucraniana no bairro Oeste. Se olharmos um pouco mais longe, saindo de Siversky, em direção a Pokrovsk, quase não vemos nenhuma mudança aqui. No último relatório, isso ainda era do relatório anterior, na verdade é vermelho claro, quase não houve mudança. As áreas aqui a leste de Rii, essas podem já ter sido conquistadas pelos russos até a linha férrea, que fica mais aqui. Ainda faltam uma ou duas geolocalizações que não consegui fazer hoje. Não consigo, em certos dias, trabalhar, estudar e ainda geolocalizar sozinho cada fileira de árvores. Por isso, às vezes dependo de ajuda e isso demora um pouco, mas não é tão ruim. Ainda assim, eu diria que somos os mais bem informados do mundo de língua alemã quando se trata de qualquer mudança. Os combates seguem intensos, principalmente nos 3 últimos setores amarelos ao norte da cidade, e o cerco se fecha lenta, mas seguramente. Russos se aproximam mais, com geolocalizações frequentes na área amarela, mas não é possível confirmar se permanecem lá. Apesar disso, o comandante supremo das Forças Armadas ucranianas comentou a nova situação em Pokrovsk em entrevista e fez observações interessantes. Ele disse que os russos elevaram as tropas neste setor para 156 mil homens. Isso seria cerca de 20% dos soldados russos na Ucrânia. Das Forças Armadas, cerca de 60 mil são tropas de combate. O restante, ao menos no papel, atua como apoio. Ele relata que o sistema central foi totalmente implementado e que a reestruturação do exército durante a guerra foi possível e bem-sucedida. Com a reestruturação, pretende-se substituir comandantes inexperientes que lideravam brigadas independentes e reintegrá-los a uma estrutura superior, para que a cooperação e a coordenação entre as subunidades ocorram de forma mais fluida. A Rússia aumenta ataques com drones a partir do aeroporto ocupado de Donetsk. O uso de drones cresce e os sistemas chegam às operações cada vez mais rápido. Imagens de satélite comprovam a expansão da infraestrutura local. Hangares ampliados, 4 pontos fixos e uma pista móvel de decolagem são identificados. No total, agora existem cerca de 10 hangares ao redor do terminal destruído, transformando o local, na prática, em uma base completa de drones. Zelensky afirmou que pretende realizar eleições dentro de 60 ou 90 dias após um cessar-fogo, desde que a Europa e os Estados Unidos da América forneçam garantias de segurança sólidas para a Ucrânia. Assim, ele responde diretamente à acusação de Trump de que usa a guerra para se manter no poder. Constitucionalmente, a situação sempre foi clara. A Constituição ucraniana proíbe eleições regulares durante o estado de guerra e estende os mandatos do presidente e do parlamento até o fim formal da guerra, assim como em praticamente qualquer outro país do mundo. Qualquer alteração nisso só poderia ser decidida pelo parlamento livremente eleito. Na prática, a observação é simples, mas essencial. Eleições livres e seguras não ocorrem sob ataque de foguetes. Politicamente, Zelensky coloca a responsabilidade nas mãos das potências garantidoras. No entanto, uma garantia de segurança confirmada pelo Congresso dos Estados Unidos da América parece improvável no momento. Além disso, essa ação retira de Trump e Putin a alegação de que Kiev impede eleições por interesse próprio. Zelensky reafirma a disposição assim que houver segurança e base legal. Agora, portanto, a pressão está sobre Washington e também sobre as capitais europeias, para ver se elas entregam mais do que apenas promessas bonitas. As últimas 6 exigências de paz feitas por Zelensky aos Estados Unidos da América foram aceitas, mas depois rejeitadas pela Rússia. É sempre igual. Os Estados Unidos da América sugerem uma paz totalmente alinhada aos interesses da Rússia. A União Europeia e a Ucrânia reagem e reescrevem a proposta. Os Estados Unidos da América observam isso e aceitam. Eles entregam para Putin, ele rejeita por não atender às exigências. Isso ocorre pela 6ª vez seguida. No Mar Negro, outro petroleiro foi alvo de drones navais ucranianos. A frota fantasma perde mais um navio, o Dajan, que seguia para o porto russo de Novorossiysk. Como os outros petroleiros atacados antes, este navio também estava vazio. Na minha opinião, os ucranianos querem evitar as consequências de um vazamento de óleo. Se olharmos para os últimos ataques, incluindo este aqui, e compararmos uns com os outros, percebemos que eles costumam atacar na área do leme e não em algum lugar próximo aos tanques.
Veja este exemplo. A imagem mostra um navio-tanque de gás liquefeito, mas a estrutura é igual. Os tanques ficam na frente do navio e sob a ponte estão a maioria dos controles e a casa de máquinas. Pelo que vejo, os ucranianos estão tentando apenas tornar os navios inoperantes e não afundá-los, mas essas não são as únicas sanções que parecem estar funcionando. Nos Urais, funcionários de uma das maiores empresas de cobre, ferro e minério de vanádio relatam que não recebem salário há meses. A situação está tão tensa que muitos trabalhadores nem conseguem mais pagar a viagem de volta para casa. Segundo a Rosta, os atrasos salariais em todo o país totalizaram 2,1 bilhões de rublos em outubro. Em um ano, esse valor triplicou. Ao mesmo tempo, o número de reclamações à Rostrud devido a pagamentos atrasados ou não realizados quase dobrou. Nos primeiros 11 meses, o órgão recebeu quase 26 mil solicitações desse tipo. O clima está neutro, eu diria. Mídias russas informam que o Teatro Dramático em Mariupol, ocupada, foi reconstruído e deve ser reaberto ainda antes do final do ano. Vale lembrar que no dia 16 de março de 2022, cerca de 600 civis que buscavam abrigo nesse mesmo prédio foram mortos em um ataque aéreo russo. Apesar da marcação bem visível da palavra crianças na praça em frente, o ataque foi realizado e o teatro destruído. No final das contas, eles cometeram um de seus crimes de guerra na praça e construíram um novo teatro por cima. Que lugar macabro se você pensar em sentar nas fileiras do novo teatro ali. Há 3 anos, cerca de 600 pessoas, muitas crianças, foram bombardeadas. Rochelle confirmou que o número de veículos Senator entregues à Ucrânia ultrapassou 2.000, superando assim os 1.700 anunciados anteriormente. Desde 2022, o fabricante canadense é um dos principais fornecedores de veículos para as forças terrestres ucranianas. A família de veículos já é usada para transporte de tropas e feridos, logística sob fogo inimigo, comando e ambulância. Sua importância se deve a 3 fatores: produção rápida, blindagem modular com proteção extra e soluções contra drones, além de adaptação rápida, baseada no feedback da linha de frente. Recentemente, eles também divulgaram algumas gravações de combate, nas quais foi possível ver o impacto direto de drone que o veículo conseguiu suportar. E mesmo assim, ele continuou funcionando e a tripulação foi trazida de volta sem ferimentos. Porque é exatamente para isso que os veículos ocidentais são fabricados. A guerra também é lucrativa para esses fabricantes, que incorporam novos conhecimentos nas versões e depois oferecem a outros parceiros. Agradeço especialmente aos membros do Algo Crew, a todos os inscritos e principalmente ao Tenente Coronel Reneke. Obrigado por ouvirem. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.